suas Bíblias em Mateus 23. Vamos acompanhar as suas, amém? Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem suas ações, pois eles mesmos não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com o dedo a carregar estes fardos. Tudo que eles fazem é para ser vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e no braço. E olhem os pingentes grandes de suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois vocês são todos membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Aleluia. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Amém? Amém. Poder sentar. Hoje na escola dominical a gente teve uma aula. E ontem o Wesley e a Pamela foram em casa e conforme ele foi dando aquela aula, eu falei, ele deve ter pegado meu rascunho e ter dado aula, porque o tema foi muito parecido. Eu falei, não é possível, o Wesley viu meu rascunho de ontem. E isso é confirmação, né? Durante essa semana, eu também tive confirmação dessa palavra e eu preparei muito antes de saber que eu ia pregar algo do tipo. Fui preparada uma semana atrás, eu nem sabia. O Senhor veio essa palavra primeiro para mim, para que eu possa melhorar e, com misericórdia, passar para a igreja. Irmãos, nesse contexto aqui de Mateus 23, Jesus fala sobre os mestres da lei, né? Sobre os fariseus, que tinha muito disso, eles queriam os melhores lugares, eles gostavam de ser chamados de mestre, mas eles não cumpriam a lei, não tinham misericórdia com os outros. E eles mesmos duvidaram de Jesus, né? Então, Jesus, ele frisa isso. Ele fala que vocês não queiram ser, porque entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Será engrandecido. E eu quero trazer com vocês o que é ser servo, o que significa ser servo. E esse é o título da nossa pregação de hoje. Vou falar para vocês a origem da palavra servo. Vem do significado do latim, né? Servitio, que significa escravidão. Quem presta serviços, quem não é livre, quem age com obediência, servindo a alguém ou a um Deus. Depende de um senhor, de uma força ou um poder. Quem não é livre e quem não tem direitos. Pesado, né? Mas nós nos nomeamos como servos. E eu vou fazer vocês entenderem isso. Nós vamos olhar com uma nova lente. E vamos falar da adoração. Desde o princípio, Deus sempre esteve com o homem. O homem tinha comunhão com Deus lá no jardim. Porque Deus criou o homem para que nós possamos ter comunhão com Ele. E Adão tinha essa comunhão com Deus. A Bíblia fala que no final de toda a tarde, Deus descia ali para passear no jardim. E ele falava com Adão e eles conversavam como foi o dia e eles tinham uma comunhão. Só que a partir do primeiro pecado de Adão e Eva, essa comunhão foi quebrada. Mas mesmo com aquele pecado, Deus sempre procurava uma forma de falar e se aproximar. Mas nós somos pessoas muito
muito teimosas, sempre procuramos uma forma de nos desviar da palavra de Deus. E aí também vai ter o registro dos primeiros sacrifícios na Bíblia. O primeiro sacrifício registrado foi o de Caim e Abel. O sacrifício de Caim para Deus foi pegar umas folhas, uns frutos que ele encontrou na terra e prestou. Só que Abel, ele pegou o primeiro cordeiro e ele ofereceu um sacrifício, tirou as melhores partes e ofereceu para Deus. Ou seja, Abel ofereceu o que ele tinha de melhor, enquanto Caim achou ali na terra umas folhinhas e falou: toma Deus, isso aqui é o que tem para hoje. E aí nós já podemos ver a diferença, né, de adoração e de sacrifício, quando as pessoas oferecem o melhor e quando muitas vezes oferecem, é o que sobrou, é o que vai ter para hoje. E foi isso que aconteceu. Se os irmãos quiserem confirmar, está em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Mais para frente, ali da linhagem, como Caim matou Abel, Adão e Eva, eles tiveram outro filho. E eles colocaram o nome dele de Sete. E Sete teve um filho também chamado Enos. Foi nesse período que o nome do Senhor começou a ser cultuado. Glória a Deus. Foi nesse período que o Senhor começou a ser louvado, o nome dele agradecido no meio dos cultos. Isso também está em Gênesis, só que no versículo 26, Gênesis 4, 26. Como eu falei para vocês, nesse conceito de adoração que eles tinham, houve ainda uma barreira, porque no início Deus descia e falava com ele ali, com Adão, e tinha essa intimidade, porque foi para isso que ele foi criado, para ter intimidade. Mas o pecado separou o homem de Deus. E é isso que o pecado faz com a gente, ele nos separa. E foi criada uma barreira que levou-se muitos anos para que fosse quebrada. Essa barreira fazia com que as pessoas tivessem que prestar sacrifícios. Mas como prestar sacrifícios? Para que serviam os sacrifícios? Naquela época, muitos anos à frente, eles prestavam sacrifícios e o sangue do animal, ele cobria o pecado. Ou seja, eu pequei, eu fiz algo, então eu vou lá no templo e vou dar uma pombinha, né, de acordo com o que eu tinha condições. E ali eu derramava aquele sangue e aquele sangue cobria o pecado. Só que com a vinda de Cristo, Cristo veio e se entregou como cordeiro, e o sangue de Cristo, ele não cobriu o pecado, ele tirou o pecado. Aleluia! Então, aquela barreira que a gente tinha de ter que entregar animais para cobrir o pecado, não foi mais preciso, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entregou a sua vida. Mas foram muitos anos até chegar nesse contexto de Jesus para tirar o pecado. Só que ele veio e sua morte entregou livre acesso, nos trouxe e nos tornou livres, né? Garantiu acesso, que foi falado também na escola dominical. Caso você não tenha vindo, você vai ter oportunidade de ouvir agora. E essa morte garantiu livre acesso. Mas livre acesso para quê? Para adorar. A gente não tinha liberdade antigamente. Liberdade não é viver minha vida. Não, isso não é liberdade. Isso é ser escravo dos seus desejos. E como eu vejo, né, essa liberdade que Deus nos deu através de Jesus foi para que nós podemos nos achegar nele e viver essa liberdade que é viver em Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, poder adorar, viver no país que nós temos o privilégio de poder adorar e confessar publicamente que eu sou cristão e que um Deus morreu por mim. Isso é liberdade. E aí desde o princípio Deus tinha um plano, porque o pessoal naquela época achava que eles iam para os judeus. E os judeus tinham uma visão de que Jesus viria para libertar eles do governo de Roma e tudo mais. Mas o reino de Deus não era o reino dos homens, era o reino do céu. E aí esse plano de Deus vai falar lá em Efésios 3, do 5 ao 6. E eu vou pedir para o Henrique ler. Abra suas Bíblias também para você acompanhar. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia. Efésios 3, Efésios 3, versículos 5 ao 6. Diz assim: o qual em outros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber,
que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma glória de Cristo pelo Evangelho. Esse era o segredo de Deus. Que desde a fundação dos séculos, ele não veio só para os judeus, ele veio para os gentios. Mas ele escondeu esse plano. Quem somos os gentios? Somos nós, pessoas que não são judias. E Deus tinha esse plano desde o início da fundação dos séculos. Mandaram Jesus porque ele sabia que iria acontecer. Ele sabia que ele precisava de uma ponte que nos levava até ele. Ele sabia que Adão ia pecar. E Jesus foi essa ponte. Outro versículo também que eu quero que vocês leiam é em João 1, do 11 ao 13. Vamos lá. Irmãos que gostam de revelação, vocês vão adorar essa pregação. Tem a melhor revelação aqui, a palavra. E a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns que creram nele e o receberam, e a este deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. E aí nós somos adotados por meio da graça, por meio do sangue. E hoje nós podemos nos considerar filhos de Deus. Não há privilégio maior do que esse. O Deus que mandou o seu filho com um plano que ele tinha desde o início. Não é só para o povo dele, era para todos. Esse amor é para todos. E hoje nós podemos nos considerar filhos de Deus. Se hoje você acha que você não tem preço, que você está aqui por estar, não, você não está. Você é filho de Deus. Deus entregou o seu filho no lugar para que você possa estar aqui hoje, adorando, glorificando esse nome. E lá em Romanos 8:16, não, acho que é Romanos 8:10. Vai falar: o Espírito Santo se une conosco e afirma que somos filhos dele. Então, o próprio Espírito de Deus, ele se une conosco e afirma que nós somos filhos de Deus. Isso é uma coisa muito engraçada, porque algumas pessoas não têm essa ligação de pai e filho, não conseguem ver Deus como pai, porque não tem um exemplo bom de pai, não tem uma história boa com pai, então é muito complicado para eles verem Deus como pai. E eu lembro que teve uma época da minha vida, né, graças a Deus eu tenho um ótimo exemplo de pai em casa e sempre tive uma relação muito boa com meu pai. Quando eu era pequena, os irmãos falavam, né, não, porque Deus tem ciúmes de você, você não pode adorar outros deuses. Eu falava, nossa, não pode nada, mas esse pai é muito ciumento. E eu não entendia. E eu falava, nossa, mas que relação é essa com pai e filho? Porque eu não entendia. A minha relação que eu conhecia com meu pai era boa, era normal, e a minha, no meu entender, era algo abusivo. Eu falava, nossa, mas que relação é essa? Eu não posso fazer nada, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. Só que aí depois eu entendi que a minha segunda identidade não era minha primeira identidade não era de filho, minha primeira identidade era de servo. E aí eu comecei a ver por esse aspecto. Eu estava conversando com a minha mãe e ela falou que ela não tinha uma boa relação com o pai dela. E aí, quando as pessoas falavam, Deus é seu pai, ela falava, não, Deus é meu Senhor. E aí comigo foi totalmente o contrário. Quando eu me coloquei como servo, eu entendi que eu nasci para servir. Eu falei, agora faz sentido. Eu sou servo e por misericórdia eu me tornei filho. Então essa relação vai muito mais além. Como nós podemos ler no versículo, entre vocês o mais importante, versículo 11 do capítulo 23 de Mateus. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, esse versículo faz todo sentido agora, porque eu sou servo. Essa foi a minha primeira identidade. Lá no início, como eu falei para vocês, eles não tinham livre acesso, mas eles iam lá prestar sacrifícios ao Deus. Eles sabiam que eles tinham aquele Deus que era soberano e eles iam prestar sacrifícios, mas eles não tinham essa ligação de pai e filho. E demorou muito para que fosse instaurado. Então, nossa primeira identidade é do quê? De servos. Se você está aqui na igreja hoje, e como eu, muitas vezes achava que eu estava aqui sem um propósito, porque era filha de pais cristãos, saiba que você foi criado para ser servo. E o que é ser servo? Como assim ser servo? Como vocês viram nessa definição que eu li,
é escravidão, quem presta serviços, quem não é livre, quem age com obediência. Mas nós vamos olhar para uma nova ótica. Pedro, em uma das ocasiões que eles estavam ali com Jesus, Jesus começou a pregar. E aí as pessoas não entendiam o que Jesus falava e falavam: ah, que esse homem fala é muito difícil. Eu não entendo o que esse homem fala. E começaram a ir embora no meio da pregação. E aí Jesus, ele virou os discípulos e falou: vocês vão embora também? E aí Pedro respondeu, e é importante vocês lembrarem disso. Ele fala: para quem? E não fala para onde. Ele fala: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos o costume de falar para onde iremos nós, mas não é para onde, porque você pode ir para onde você quiser. Mas para quem não? Só tem um Deus. Mas foi isso que Pedro falou: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Isso está em João, capítulo 6, versículo 68, se os irmãos quiserem observar. Então Pedro, ele entendeu aquilo. Ele entendeu que ele era filho, mas ele também era servo, que essa foi a primeira identidade dele. E foi o que o Wesley falou: você é filho de Deus, mas você é servo. E o que é um servo? Você foi criado para Deus. Desde o início da fundação dos séculos, Deus tinha um plano. E esse plano era nos juntar para sermos amados e viver em prol dele. Esse era o plano de Jesus. Fazer com que nós possamos viver em servidão. E não é algo ruim, porque ele é o único caminho. Para quem iremos nós, senão a Cristo? Então você que está em dúvida da sua vida, porque você não sabe para onde você vai, se você está em dúvida entre dois senhores, só existe um caminho. Em João 14,6, Jesus vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por onde você vai se ele é o caminho? Você pode até viver sua verdade, mas ele é a única. E mais importante, ele é a sua vida. Ele é a vida. Não aonde, não a pra onde você pode até andar por esse mundo, mas não há outro caminho, não há outra verdade. E não há vida longe de Cristo. Você pode bater cabeça, você pode tentar, mas se você foi criado para Deus, se você foi chamado, não há onde você se esconder. Para quem iremos nós, Senhor? Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra que salva. Então não há caminho longe de Cristo, não há vida longe de Cristo. E não há escolha, porque desde a fundação do século eles nos chamam para servir e ser servos dele. Desde o princípio, essa é a sua primeira identidade. Eu lembro quando eu era jovem, eu ficava muito perdida na igreja, porque eu não sabia como que o meu chamado. Eu vi um monte de gente, aí eu vi o Wesley que ia pra África, e eu falava: mas o que eu vou fazer, Deus? Eles estão indo pra África e eu vou fazer o quê? E aí os irmãos saíam pregando e prestavam serviço, e eu falava: mas e eu? O que eu tenho que fazer na casa de Deus? Eu ficava perdida. Eu queria ajudar, eu queria fazer as coisas, mas eu não sabia como. E demorou um tempo até eu entender que não importa como, meu dever é adorar. O meu dever é servir. Então essa sua primeira identidade é ser servo e servir aos outros. Mas como assim servir aos outros? É, irmão, pedir um copo de água para o irmão? Não. Servir aos outros é prestar, estar disponível. É o irmão chamar e você dar uma oração. É o irmão pedir ajuda e você ir lá, porque essa é a sua identidade. E mais do que isso, é servir a Cristo. Você viver em prol de Cristo. Não aqui dentro dessa igreja, no domingo, na quarta. Não, isso não é isso. Não é isso que é o evangelho. É você viver lá fora, você viver na faculdade. As pessoas falam: não, ela é cristã. Ela é cristã. Sem você precisar falar, as pessoas verem, olharem para você e ver Jesus em você. É no seu trabalho, o seu chefe reconhecer que você muda o ambiente porque você é uma pessoa que anda com Cristo. É você ver que os seus vizinhos estão ali, entrando em brigas, e sempre que precisar de ajuda vão até você. Acontece muito isso lá na rua. Sempre que tem algum problema, os irmãos correm lá para casa da minha mãe e pedem oração. Por quê? Porque eles sabem que ali tem uma serva de Deus. E sabem que se for até ali, eles vão achar apoio, vão achar algo de Deus. É porque minha mãe é boa? Não. É porque ela entendeu o papel dela. E falta a mim e a você entender esse papel. Será que as pessoas têm corrido até você e têm falado: irmão, me ajuda, eu estou com um problema em casa, você ora por mim? Ou será que você tem sido mais um que tem entrado ali na roda e acabou se perdendo no meio dos papéis? Porque foi o que aconteceu comigo muitas vezes.
Senhor, eu pude entender que não há caminho longe dele. Aleluia. Então é bom para nós refletirmos. Será que eu tenho sido servo? E ser servo não é uma coisa maravilhosa. Foi o que Cristo nos criou para ser. Servimos, como eu disse, servos e por misericórdia filhos de Deus. E Jesus, ele ainda levou um pouco até mais longe. Ele falou, João 15:14. Jesus foi mais longe, né? Como eu disse, e falou: pois quem faz a minha vontade, ou a vontade dele, se torna amigo de Deus. Se torna meu amigo. E olha que lindo isso. Se você faz a vontade de Jesus, você se torna amigo. Então, como não viver uma vida de servidão? Viver aos pés do Senhor. Viver essa lei maravilhosa que é a palavra. Como não? Se eu posso ser filho, se você tem problemas em casa, você não consegue encontrar o pai, você tem um pai que está no céu. Se você tem um problema de não ter amigos, você tem seu amigo. Porque quem faz a vontade dele se torna amigo. Como não viver uma vida de servidão nos pés do Senhor? Nós não temos outra chance, irmãos. Como eu li aqui para vocês o texto, os fariseus, eles ficavam muito preocupados porque eles queriam os lugares de destaque. Isso não é um ataque, irmãos, é a Bíblia. Porque muitas vezes nós ficamos aqui na igreja e nós, nossa, mas por que eu não tenho uma oportunidade na igreja? Nossa, mas por que eu não consegui reger hoje? Nossa, porque eu não cantei, não solei hoje? Isso é uma perda de tempo. Porque isso não é nada. Você não tem que vir aqui com o intuito de, ai, irmão não me deu, o pastor não me deu, Wesley não me deu. Você tem que vir com o intuito de, não, eu vou lá, eu vou entregar o meu melhor. Assim como Abel fez. Ele entregou o melhor que ele tinha. Mas será que nós estamos entregando o nosso melhor? Ou nós estamos preocupados com os melhores lugares, com os carros, com as joias? E aqui, ó, vou colocar um broche aqui para todo mundo ver. Presbítero. Será que a gente está preocupado com isso? Ou a gente está preocupado, não, Senhor, será que eu tenho sido a minha melhor versão para o reino? E não a melhor versão para mim? Porque o meu querer não importa. Então não pense assim, você é a minha melhor versão para mim. Não, o seu querer não importa. Nada de você importa quando você olha para isso aqui, ó. Glória a Deus. Isso aqui transforma a sua visão. Transforma o seu modo de ver. Então o seu querer não importa se é a sua melhor versão para você. Não, você tem que ser a melhor versão para Deus. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te chamou. Desde o início da fundação dos séculos. A sua primeira identidade de servo. Glória a Deus. Execute esse trabalho com excelência. Que você possa olhar para o seu próximo, que você possa prestar socorro, que você possa olhar para o pastor e falar: pastor, o senhor precisa de ajuda? Porque eu estou lá pronto. Que você possa olhar para os seus irmãos e falar: irmão, você está precisando de ajuda? Eu vou lá. E mais do que isso, é você servir a Deus. Servir a Deus com excelência, entregar o seu melhor todos os dias. Eu vi uma frase no Instagram e mexeu muito comigo, que fala: se você se alimenta só no domingo, você vai morrer de fome. E o que quer dizer isso? Se você vem aqui na igreja só no domingo, aí tem aquela palavra maravilhosa e depois some. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado você não alimenta. O que você vai fazer? Você vai morrer de fome. E era o que muitas vezes eu fazia. Eu vinha aqui e me alimentava no domingo. E na semana eu parecia ficar enlouquecendo. Meu Deus, Deus não está comigo. Deus estava comigo. Glória a Deus. E o erro era de Deus? Não, o erro era meu. Ou muitas vezes o erro é seu, que não se alimenta na semana, que não procura Deus na semana. E aí você fica pedindo oração, você fica clamando, 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 enquanto Deus está do seu lado. Glória a Deus. Deus está do seu lado, porque você teve livre acesso. A barreira já foi quebrada, o que você está esperando? Não tem mais nada que te impede de chegar aos pés de Jesus. O que você está esperando? Glória a Deus. O que nós estamos esperando? Se essa barreira já foi quebrada, se essa ponte já chegou, que eu falo para as crianças, né? Existe um abismo entre Deus e os homens. E Jesus foi essa ponte. E eles aprenderam desse jeito. Então nós já temos a ponte, nós já temos Glória a tudo. Deus. Então o que falta muitas vezes a nós é disciplina, é perseverar, é ver que nós precisamos melhorar e nós precisamos. O processo de santificação é árduo. Não vai chegar um tempo que você vai falar assim: não, agora eu melhorei e pronto, é isso, vou estabilizar. Então você já pode ir para o céu. Porque enquanto estiver aqui na terra, você vai precisar melhorar todos os dias. Glória a Deus. Ninguém
você vai estabilizar e que você já vai estar bom o suficiente. O processo de santificação é desde o dia que nós aceitamos Jesus, levantamos a mão, né? Mas é Cristo que nos aceita, é Ele que nos chama. Desde o dia que Cristo nos chama até a vinda dele. Ou seja, até lá você vai ter que melhorar muito mais. Se você acha que você já está melhor, é porque você tem que melhorar muito, muito mais. O Wesley falou sobre o velho homem hoje, né, Wesley? E aí ele explicou que o velho homem não é... Eu tinha essa visão, né? Tipo, é a Karen que falava muitas coisas, mas ele explicou que o velho homem é quando você vivia na prática do pecado. E a partir do momento que Jesus te encontra e o Espírito Santo te converte, você não vive mais na prática do pecado. Ainda que você peque, você vai se arrepender. Então é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos melhorar para a graça do Senhor. É verdade, Deus. Aleluia. E não viver na prática do pecado, porque não cabe mais a nós. Se Jesus te encontrou, se Jesus morreu por você, se você foi liberto, foi salvo, foi transformado pelo Espírito Santo, você não vai mais viver na prática do pecado. E se você ainda vive, é uma péssima notícia que eu tenho para te dar. Aleluia. Se você ainda vive na prática do pecado e peca consequentemente atrás da outra, e pecado atrás de pecado, você ainda não foi encontrado pela graça. E que triste vida é essa hoje da graça. Eu lembro muito bem do dia que Jesus me encontrou e me salvou. Foi em 2015. Apesar de eu ter crescido em área evangélica, eu tive encontro com Deus. Todo mundo deve ter um encontro com Deus, mesmo quem ainda seja de área evangélica. Eu lembro muito, eu estava passando por uma fase muito difícil. E aí como eu falei pra vocês, eu vivia nessa, né? Eu sou nova ainda, tenho 21 anos, então eu vivia nessa de, vou fazer na igreja, mas essa relação com Deus não era firmada. Mas aí em 2015, quando Cristo me encontrou e me arrebatou por sua graça, eu não tive pra onde ir, porque pra onde eu iria? Pra quem eu iria? E aí eu lembro claramente que aquele ano, depois de 2015, por mais que eu errasse, eu não conseguia viver longe dessa graça. Eu não conseguiria, porque aquele amor, eu nunca tinha sentido nada igual. Eu não me sentia amada, não me sentia valorizada, mas quando Cristo olhou pra mim, teve misericórdia e me mostrou quem eu era pra Ele, eu entendi. Eu entendi que eu nasci para servir ao Senhor. Eu entendi que eu nasci para fazer o bem. Eu entendi que não há outro caminho, que mesmo que eu fugisse, não tinha para onde eu ir, não tinha para quem eu iria. Porque Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Então quando você entender que a sua primeira identidade de servo, vai tudo mudar, uma chave vai virar. E você não vai vir aqui mais para participar de grupos, para tocar, para ensinar na escola dominical, não falando dos irmãos, tá? Só estou dando exemplo. Você não vai vir aqui apenas para isso, porque isso aqui é só para nos encontrarmos e nos fortalecermos, porque o reino do Senhor é lá. É lá fora que você vai dar exemplo. E aqui dentro também. Mas lá fora estão as pessoas que precisam de Jesus. É na sua faculdade, é no seu trabalho, é na sua escola. Estão lá as pessoas que precisam de Jesus. É na sua vizinhança, que eles olham pra você e falam, não, vou lá na casa do Fabiano, porque eu sei que o Fabiano é crente, ele vai orar por mim. Eu vou lá, eu tô com um problema, eu não sei como resolver. Eu vou lá encontrar o Gustavo na escola pra ele orar por mim. É assim que você tem que ser visto. E você não deve ter vergonha, porque você não deve se envergonhar desse evangelho. Porque ele é tudo e é o único caminho que você tem. Se você está aí perdendo tempo com coisas vãs e achando que isso é viver a sua verdade, a verdade é Cristo. As pessoas no mundo falam muito isso, né? Viva intensamente, faça o que você quer, não olhe para amanhã, vivo hoje. E aí eu costumava também, né, achar que é uma frase bonita. Aí depois que você começa a ler a Bíblia, você vê que não é bem assim. Já que você quer viver intensamente, como eu li aqui pra vocês, quem é a nossa vida? Quem é a nossa verdade? É Cristo. Então, como hoje você descobriu que Cristo é a verdade e Cristo é a vida e o caminho, agora sim eu posso falar pra você, vive intensamente. Já que Cristo é a vida, então você viva intensamente. Viva nos pés de Cristo. Porque não adianta você, não, eu vivo o melhor de hoje, não sabe o dia de amanhã, realmente. Mas a sua vida é Cristo. Se você só tem um dia, você só tem esse dia para você ser a melhor versão para Cristo. Um professor meu na faculdade falou isso. Você tem que viver um dia como se fosse o único e nesse dia você tem que tentar fazer o melhor.
E aí nos próximos dias você vai ter ótimos dias que você deu o seu melhor. E eu falei, isso é verdade. Se a minha vida é cristã, eu tenho só hoje, o domingo, porque eu não sei se eu vou chegar a segunda. Eu tenho que dar o meu melhor no domingo. É aqui que eu tenho que dar o meu melhor. É lá fora que eu tenho que dar o meu melhor. Agora sim nós podemos viver intensamente, porque Cristo é a nossa vida. Eu vou viver a minha verdade. A verdade é Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, a não ser Cristo. E aí nós vamos, você falou que Cristo é verdade, que Cristo é o caminho. Mas agora, como eu posso ser um servo? O que eu posso dar de meu melhor? Então abre sua Bíblia lá em Gálatas 5, versículo 13. Enquanto os irmãos abrem, vou procurar aqui também. Acharam, irmãos? Amém? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana de vocês os domine. Pelo contrário, que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. Vocês perceberam quão forte é essa palavra? Nós somos livres, mas livres para quê? Livres para adorar a Deus. Essa verdade que o mundo vive, essa liberdade é falsa, porque eles são escravos dos próprios desejos. Mas nós conhecemos a própria liberdade que é Cristo. E nós temos que viver essa liberdade e não usar como desculpa, como Paulo falou, não usar como desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês, ou seja, as obras da carne. Não, eu sou livre, vou fazer o que eu quiser. Não, você não é livre. Você é um escravo dos seus desejos, porque essa é a verdadeira liberdade. Isso que você está vivendo é a verdadeira liberdade. Você não está aqui só por um motivo, porque seus pais te chamam, porque você está aqui há muitos anos e aí virou costume vir nessa igreja. Não, você está aqui por um propósito. E se você não entendeu ainda, é melhor que entenda rápido. Porque os dias são rápidos e a obra precisa ser feita. E Deus nos chama para trabalhar. Nós não podemos viver uma vida aqui e só viver por nós. Não, tá bom, eu moro muito, eu faço muito. Mas e o seu próximo? E o seu próximo? Você tem servido ao seu próximo? Olha aqui. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então é isso que é ser servo. O evangelho é sobre o próximo, sobre fazer o bem ao próximo e não olhar para mim. Esse é o evangelho. O próprio Jesus falou que ele veio para fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus falou que ele veio para fazer a vontade do Pai. E você acha que você não? O próprio Jesus, ele se deu em propósito. Ele era puro e se deu em propósito para salvar a muitos e pregar a verdade. O próprio Jesus, que era puro, teve todo o seu corpo ali pesado por pecados nossos. E sabia que iria vir uma geração que iria adorar, mas aquela morte era necessária para que nós tivermos livre acesso. Glória a Deus! Nós temos o costume de não valorizar as coisas que nós temos, como o irmão Francisco leu. Às vezes você está ali vendo e vivendo o evangelho, mas você não percebe o presente que é viver isso ali. E é muito verdade isso que o irmão Francisco falou. As bênçãos do Senhor que o Senhor nos dá, a gente não percebe. Mas que bênção é essa que eu estou falando? É material? É um carro? Não, porque tudo isso é passageiro. Sabe qual é a bênção que você tem? O presente? A vida eterna. Porque isso nem é pastor, pregador, dirigente do círculo de oração, regente, ninguém pode te dar isso. Só o Salvador. Essa é a vida eterna. Esse é o maior presente. Esse é o plano. Tornar amigo de Jesus. Meu Deus, isso é excelente. Pensa. Meu Deus, eu em todo o meu pecado, em toda a minha pequenez, posso ser amigo de Jesus. É fácil? Não. O trabalho é árduo, o processo de santificação é árduo. Mas não há coisa melhor do que você ter certeza de que um dia Jesus olhará para você e enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte nem dor. Não
nós temos a vida eterna. Mas será que nós estamos dando valor à vida eterna que Deus nos presenteou? Não. E essa palavra veio de encontro para mim e mexeu tanto comigo que eu falei, meu Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu estou acostumada com rotina e sigo a rotina e vou lá pro culto, aí eu ensaio, volto pra igreja, volto pra casa, vou pro culto, faculdade, ensaio, volto pra igreja, sabe? E não é isso. É entregar o meu melhor. É saber que o Deus que mandou seu filho e era santo para morrer em meu lugar. Eu tenho um lugar me esperando, eu tenho uma morada me esperando. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso. O reino de Deus pede urgência, ele não pede pessoas encostadas, ele não pede pessoas cansadas, ainda que você está cansado, ele é a sua força. Glória a Deus. Ele não pede pessoas que querem fazer obra de qualquer jeito. E não fique você de enganação achando que, não, tô aqui de qualquer jeito, tô aqui, quero só aqui ficar no banco. Eu vim só aqui pra você que tá no banco. Não, você veio aqui para entregar o seu melhor. Você veio fazer como Abel. Ele foi lá e entregou o melhor que ele tinha. E não como Kaique pegou ali umas folhinhas, deixa eu pegar aqui. Ai, toma Deus, é o que deu na pressa. Não, eu não vou lá ensaiar o hino correndo, vou cantar de qualquer jeito, porque, ai meu Deus, não deu tempo. Não, você tem que ter consciência de que tudo que você faz é para a glória do Senhor. Por quê? Lá em Romanos 11, 36 fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo, desde o motivo. Você tem um motivo. Desde o início da fundação dos séculos, nós somos feitos para servir a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que você faz. Então, já que tudo é para a glória de Deus, eu tenho que viver a minha vida em prol dessa glória de Deus. Se eu vou fazer um serviço na igreja, eu vou fazer o melhor serviço na igreja, porque é para a glória de Deus. Se eu vou tocar um hino, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, desde o início. Nós somos servos e essa é a nossa primeira identidade. Nós não podemos esquecer. Você é filho, mas é filho por misericórdia. Porque primeiro você é servo, e o servo serve ao seu Senhor. Lá em Salmo 103, versículo 13 ao 14 fala: o pai tem compaixão do filho, pois ele sabe do que somos feitos. Lembra que somos pó. Nós não somos nada, nós somos pó. E por isso as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Porque Deus sabe. Então, por misericórdia, Ele nos tornou filhos. Nos chama de amigo por misericórdia. Porque eu e você não merecemos. Que você possa se olhar no espelho todos os dias e falar: Senhor, me ajude a ser melhor. Que você nunca perca o temor e peque consequentemente e se sinta anestesiado. Que isso nunca aconteça. Que você foi chamado para ser filho, para ser servo, para fazer o bem, para levar essa palavra. Glória a Deus. Porque você não é nada além de pó. E por isso Deus tem misericórdia de você. Não fique admirando os altos lugares. Nossa, essa é a minha honra. Eu quero ser ali, ó. Essa é a minha meta. A sua meta é o céu, irmão. Não é os altos lugares. Ainda que Deus te ponha lá, não é porque você merece, é por misericórdia. Então, quando você estiver lá, você dê valor. O Wesley aqui é uma pessoa, acho que pela faculdade e tudo, pelo grau de escolaridade, ele está mais avançado aqui. Mas até ele, o Wesley, que está aí na sua terceira faculdade, ele é servo. Entendeu? Até o pastor Jeremias, que tem toda a sabedoria e fez curso de teologia e tudo, ele também é servo. Não estou menosprezando. Nós temos que entrar pelo conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos, mais forte e firme ficamos. Mas o que eu quero dizer, ainda que lá fora você seja um grande médico, você seja cirurgião, você seja gerente de uma grande rede de lojas, você é servo do Senhor. E o servo do Senhor faz o que o Senhor quer e vive em prol da sua obra. A obra do Senhor, irmãos, não é só vir aqui cantar, não é só vir aqui tocar, é muito além disso. Isso aqui nós fazemos porque nós estamos aqui para glorificar, mas a obra do Senhor também é lá fora, é ajudar quem precisa, é pegar o seu evangelho. Então, se hoje você acha que você não tinha uma missão, uma identidade, eu falo, você tem sim. E a sua missão é levar a palavra a toda criatura. E o que a Pamela cantou aqui é lindo, porque ele fala: até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida aos teus pés. Porque enquanto eu estiver aqui, a minha vida é para
Mas não, eu vou cantar porque Deus me chamou. Porque o inferno era pra mim, mas por misericórdia Ele me tirou desse inferno. O inferno era pra você. Era. Chamava pelo seu nome. Gabriel. O inferno era pra você. Mas um Cristo morreu em seu lugar. Morreu em seu lugar e te livrou. Te livrou do quê? Te livrou do pecado, te livrou da morte. Como eu falei, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda que nós pequemos, nós vamos nos levantar, porque nós fomos chamados para servir, fomos chamados para pregar. Então não desanime. Não desanime, porque o caminho é longo, é árduo, o processo de santificação é muito difícil. E é até o que o Senhor venha, nós vamos melhorar, nós temos que progredir e procurar ser cada vez melhores. Outro versículo que eu quero ler com vocês, sobre como ser servo, a conduta de um cristão, de um servo, está lá em 2 Timóteo 2, 24. Segunda Timóteo 2, 24. Amém? Amém. O servo do Senhor, ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, hábito para ensinar e paciente. Você viu que importância? 2 Timóteo 2, 24. Você viu como é ser um servo? Vou ler de novo. A servo do Senhor, ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e ser paciente. Ou seja, um servo, você precisa ser amável com todos. Se você é aquela pessoa amarga, olhe para Deus te transformar. Porque para ser servo, você precisa ser amável para com todos. Segunda exigência para ser um servo do Senhor, apto para ensinar. Como eu vou ensinar o meu irmão se eu não sei? Será que você está apto para ensinar? E ensinar cabe só o pastor? Não. Porque eu já passei por muitas coisas de amigos meus não sabiam da Bíblia e vinham perguntar coisa para mim. E eu tinha que estar com a resposta na ponta da língua, porque senão eu falava, você era crente? Mas graças a Deus eu sempre estava ali com a resposta na ponta da língua. Algumas vezes, né? Não sabia, mas falava, vou procurar entender, depois te explico. Então, esse é o servo do Senhor, você tem que estar apto para ensinar. Você está apto para ensinar a palavra de Deus? Só que para a gente ensinar, a gente tem que aprender primeiro, não é? Então, que você possa se apressar e você peça fome para Deus. Eu aprendi a pedir isso, Senhor, me dá cada vez mais temor, me dá cada vez mais fome, me dá cada vez temor, porque para que eu possa entender que eu não sou nada sem ti. Não temor de ter medo de Deus e ai, não, vou me esconder de Deus. Temor porque eu sei que eu não quero pecar. Eu sei o que o pecado faz. E olha o que o pecado fez. O pecado de um homem separou a humanidade inteira de Deus. O pecado. E é isso que o pecado faz. Ele é como erva daninha que vem, mata tudo. Ele fica enraizado. Se você não tomar conta, se você não arrancar o pecado pela raiz, ele vai continuar ali. E o que pode tirar esse pecado? Como eu já falei para vocês, é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro de Deus já veio. Então viva essa verdade, irmão. E seja apto para ensinar. E em terceiro lugar é ser paciente. Eu poderia citar aqui o fruto do Espírito, porque nós vimos uma árvore boa, nessa música que está boa, pelo fruto que ela dá. Eu lembro de uma pregação que meu irmão Henrique pregou sobre isso, o fruto que a árvore dá. Nós vemos a árvore pelo fruto. Será que o seu fruto tem sido obras da carne ou tem sido do Espírito? Então vamos fazer uma autoanálise hoje. Não precisa falar para ninguém ou comentar para o irmão do lado. Olhe para si, olhe para a sua vida no dia a dia, sua vida no trabalho, na escola, na faculdade. Como será que eu tenho sido? Como será que estão meu fruto, os meus frutos? Como será que estão? Eu tenho sido um bom servo? Eu tenho sido um bom filho para Deus? Eu tenho feito a obra dele? Porque, irmãos, é muito egoísmo a gente olhar só para o nosso umbigo, porque a salvação é individual, irmão. Eu escuto muito essa frase. Eu não vou me preocupar, não. A salvação é individual mesmo, eu já estou salva. O evangelho é sobre o próximo. Então, já que você é salvo, já que você recebeu essa palavra, passe
Paulo, quando ele ia se apresentar nas cartas, ele falava: eu, Paulo, servo do Senhor. E depois vinha o quê? O título, apóstolo. Mas primeiro ele reconhecia que ele era quem? Servo. Um dos maiores, nossa, eu amo ler as cartas de Paulo. Foi um dos maiores que já pensou aqui, abaixo de Cristo. E ele reconhecia que ele era o quê? Ele era servo. E por que você não? E por que você não seria servo? Entende? Outro que eu quero ler aqui com vocês, em 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. Nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia. E é isso que eu gosto, porque não sou eu falando, é a palavra do Senhor que está falando por si só. Primeira Coríntios 4, do versículo 1 ao 2. Amém? Amém. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Finaliza aí. Então, portanto, que todos nos reconheçam como servos e nos considerem como servos de Cristo. E não é só que os que estão na igreja, os que estão lá fora. Eu posso olhar para você e reconhecer: não, aquele ali é o servo do Senhor. Glória a E o Deus. que cabe a esse servo? Cabe que esses encarregados sejam fiéis. Fiéis ao seu Senhor, ao Senhor que nasceu. Então você não está prestando um favor para Deus. Você nasceu para isso. Glória a Deus. Você não veio aqui prestar um favor. Ah, eu vou lá adorar porque o Senhor, Ele fez algo por mim, me deu uma bênção. Não. Antes de o Senhor te abençoar, você tem que adorar. Porque você não está prestando favores a ninguém aqui. Você está fazendo o seu papel. E o teu papel, obviamente, eu também estou fazendo o meu papel. Que é o quê? É servir, é ser servo, é ensinar, é ser paciente, é ser amável para com todos. É muito difícil, irmão, é muito difícil. Porque muitas vezes nós desanimamos, mas nós não podemos. Quando você reconhece que o seu lugar é de servir, que você tem a sua primeira identidade, como eu falei aqui várias vezes, é de servo, tudo muda. Porque você começa a olhar diferente. Eu não estou aqui por um motivo além, o motivo que eu estou aqui é porque Cristo me chamou e eu vou adorar desde o início. Como eu falei para vocês, eu trouxe os sacrifícios por um motivo, para que vocês reconhecessem o porquê. Desde o início, desde as primeiras famílias, o que eles faziam? Eles serviam a Deus. Desde o início da fundação dos séculos, eles serviam a Deus, eles prestavam sacrifício, porque eles reconheciam que mesmo no pecado, mesmo nascidos em pecados, eu fui chamada para servir. Então, o seu cargo, daqui os irmãos têm gente que gosta muito de cargos, vou dar um cargo para vocês aqui nessa igreja: servos. Pronto, aqui está o seu cargo. O seu cargo é servo. Quer saber mais de cargo? Servo do Senhor. Pronto, aumentou o nome. Esse é o seu cargo, servo. Eu vou ser servo do Senhor. É isso que eu fui chamada para ser. Amém? Que vocês possam entender e ter consciência disso. Irmãos, eu não estou falando isso aqui porque eu sou melhor que vocês, não, porque essa palavra veio de confronto a mim. E eu vi que eu precisava ser melhor. Eu vi que eu precisava mais desse amor, entender o porquê eu estou aqui. Não viva, não gaste os seus dias no mundo, vivendo sua vida, ligado nas rotinas desse mundo. Não deixe que as coisas do mundo te ocupem ao ponto de você não ter tempo para Deus. Porque é isso que a rotina faz, o trabalho, o estudo, a família, a mãe de família que tem que cuidar da sua família. Você precisa reservar o seu tempo para Deus. Porque você só está aqui hoje porque um Jesus morreu por você. Como eu te falei, o inferno era para você. Não fique achando que você tem um privilégio e tudo mais. Não, você só está aqui porque Cristo teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia de você. Glória a Deus. Mesmo com todo o pecado, Deus procurou se aproximar dos homens e Ele sempre se aproximou. Tanto que Ele nos deu um presente para nós gentios, não judeus, que é a graça. Nos aproximou de Cristo. O que mais nós queremos? Nós precisamos de coisas na terra? Precisamos. Mas nada vai tirar o lugar que é ter um presente de Deus, que é a graça, a sua salvação que está em Cristo. Isso não vem de vocês, irmãos. É
é pela fé. A graça é por meio da fé, não é por meio de obras. É por meio da sua fé em Cristo. É isso que vai mudar. Que vocês possam ter consciência disso, que vocês possam entender que nós só estamos aqui para servir. Servir a Deus e servir ao meu próximo. Peça para Deus. Se você não é uma pessoa que você tem muita compaixão dos outros, não consegue entender porque isso acontece. Você peça, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude a olhar para o meu irmão, amar o meu próximo como a mim mesmo, Senhor, me ajude, meu Pai, mas que você possa exercer o seu cargo e ser um servo com excelência. Amém? Irmãos, eu vim até aqui, foi até aqui que Deus me deu, e eu não vou falar nada além disso, porque senão estaria sendo de mim, não de Deus. Então, eu espero que os irmãos fiquem com essa palavra, que vocês possam entender o que eu disse, que aceitem essa exortação, porque eu aprendi que Deus exorta, mas exorta em amor, porque Ele quer ver os filhos dele melhor. Então, para mim, hoje eu vou ser uma cristã melhor, porque eu entendi isso, que eu sou servo, e por misericórdia eu me tornei filha. Então, que eu possa executar todos esses papéis da minha vida com excelência, e sabendo que tudo é para a glória dele, tudo, desde o início e até o último dia da minha vida vai ser para servir. Eu gosto muito quando Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então é isso que ele quis dizer. Como assim viver é Cristo? O meu viver é para Cristo. Então enquanto eu viver, eu vou viver para Cristo. E morrer é ganho, porque eu sei que um dia eu vou encontrá-lo. Amém? Então vocês possam ficar com essa palavra. Deus abençoe vocês. Amém.